Fala Marvéticos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de filmes do futuro. Isso mesmo, a gente fez um vídeo sobre a fase 5 que finalizou, sobre a fase 6 que começou agora e já tem 2 produções, né, dentro da fase, e também sobre algumas especulações de datas e o que pode acontecer dentro da fase 6, que é a última fase da saga do multiverso, que, para quem não tá ligado, né, o universo cinematográfico da Marvel está dividido até o momento em 2 sagas. A Saga do Infinito e a Saga do Multiverso. A Saga do Infinito acabou, por exemplo, ali com a Guerra do Infinito mesmo, né, com toda aquela treta. E a Saga do Multiverso vai acabar com Guerras Secretas, né, mais ou menos nessa treta. E aí vamos iniciar a terceira saga, né, que seria essa fase 7. Então eles dividiram a cada 3 fases, pelo menos por enquanto, né, essas 2 sagas da Marvel. Essa que pelos vazamentos e especulações pode ser intitulada de Saga Mutante, para trazer assim, né, os mutantes claramente, como os X-Men, entre outros aí, que fazem parte dessa galera aí para o universo cinematográfico da Marvel e culminar em algo bem grande, sei lá na fase 9, por exemplo. E dentro de cada fase, né, vamos ter aí a divisão mais ou menos anual, sendo que eles estão programando algumas coisas. Nós hoje temos cerca de 3, dependendo aí, 4 anos entre uma fase e outra. Então uma fase hoje está durando em média 3 anos, sendo por volta ali de 9, 10 até 12 produções pelo cronograma que eles estão programando para cada fase no futuro. Isso, né, dito pelo próprio Kevin Feige, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E sendo dentro dessa fase, né, dessas sagas aí, tem essa então divisão que eles vão fazer. Mas eu quero, né, sei lá, dar uma pirada que hoje a gente vai tentar, né, ver aí mais ou menos como ficaria, né, possíveis filmes e séries dentro deste universo, beleza? Dentro dessa nova saga que vai começar só lá em 2028. Por isso é um vídeo bem especulativo para a gente trocar uma ideia. Se você acha que eu me excedi em algum momento, coloquei um filme que talvez você não concorde, deixe nos comentários, até mesmo porque o vídeo é para isso, beleza? Eu não sou o dono da razão e eu não sou o Kevin Feige para saber o que está na cabeça dele, né? Aqui é o que a gente está especulando sobre o que saiu de vazamento ou sobre as ideias que talvez ele tenha e, claro, colocar informações aí tiradas daquela fonte extraordinária, tá ligado? Então vamos lá e fazer essas especulações aí. Então o vídeo está um pouco diferente, com esse ângulo um pouco diferente aí, que é o ângulo que a gente usa no canal de games, né? Então talvez você tenha se estranhado aí, mas enfim, a gente vai dar continuidade dessa forma, tranquilo? Inclusive um quadrinho aqui, ó, caiu, e aí eu não colei de novo, mas logo a gente arruma. Então aqui a gente tem aí um rascunho do que pode ser essa saga dos mutantes, né? A nova saga da Marvel que começa com a fase 7, beleza? Aqui eu já coloquei algo um pouco diferente. Eu acho que eu vou ter que até aumentar um pouco aqui, vamos ver se eu consigo. Então vamos lá, né? Eu coloquei aqui a saga dos mutantes, que vai ser essa nova saga após o término da fase 6, beleza? Que vai acabar ali em 2027. Pelo menos é o que a gente acha também, né? Então pode haver adiamentos e coisas do tipo, e isso vai depender muito dos lançamentos e como vai ser as produções da Marvel, visto que eles estão meio bagunçados, né? Estão meio perdidos em questão de datas e como vão entregar essas produções. Mas eu coloquei aqui que são possíveis filmes que eles ainda podem entregar na fase 6, beleza? Porque tem várias datas de filmes ainda não anunciados e alguns deles são essas especulações que a galera tá fazendo. Inclusive alguns desses aqui já foram até confirmados que vão sair. Quando é que fica essa incógnita, né? Como é o caso aí de Doutor Estranho 3, que eu vou até colocar ele mais para cima aqui, porque é o talvez mais próximo aí de sair. Depois temos Thor 5, né, que pode se chamar Valhalla, há um interesse do ator, há especulações de algo vindo ali mais para essa questão espacial, né, do Thor, aquele vislumbre que a gente teve aí no Guardiões da Galáxia, né, dele talvez indo para algum lugar. Também tivemos ali uma especulaçãozinha do Thor Amor e Trovão, né, talvez pode ser Valhalla. Vou até colocar um outro título aqui, que seria A Tropa Thor, que pode ser um indício aí também dessa HQ, né, sendo adaptada aí para o cinema, beleza?
Então é um dos grandes aí que pode chegar tanto na fase, né, 6 ali ou ficar para a fase 7, dependendo da data que eles querem entregar o filme. Shang-Chi 2, que ficou aquela ponta solta lá sobre essa questão. E também Pantera Negra 3, ou pode ser Wakanda Reborn, pode ser algum outro título, né? Talvez aí uma continuação direta de um Pantera Negra, talvez filho, né, do T'Challa, que também temos nos quadrinhos, mas aqui seria um soft reboot, né, dessa franquia, para fechar talvez essa trilogia do Pantera Negra, que é algo que se especula também. Então esses 4 filmes aqui são os que estão mais próximos de chegar. Talvez, como eu disse, até 2027 a gente já veja alguma coisa desses filmes. Porque estamos em 2025, no meio de 2025, tem uma data de filme ainda este ano, tem 2 filmes para ser anunciado pro ano que vem, e a gente não sabe o que vai vir. Fora o grande 2027, né, onde podemos ter aí várias produções. Eles anunciaram apenas um filme, que seria o Vingadores, né, inclusive sequência do 26, que na verdade eu falei que eram 2 filmes, né, falta um, porque o primeiro de 2026 é o Homem-Aranha. Então tá nessa questão aí, que filme que vai se encaixar no começo do ano? É o mais próximo que a galera tá se especulando para 2026, é o Doutor Estranho 3. E aí pode ser que nas outras datas sejam esses filmes aí, beleza? Depois começamos então a fase 7 de fato, que seria, né, o futuro mutante, ou no caso também envolvendo os Inumanos, né? Eu deixei aqui meio que, né, entre aspas aí, porque tem uma diferença aí, eu menciono para vocês no final do vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre os Inumanos. Então, dentro da saga dos mutantes, é essa a questão, né? Essa grande questão. Vai ter treta envolvendo essa galera? Vai ter muita treta. Então, vai ter muitos filmes aí para serem lançados para finalmente chegar, talvez, né, num final para fase 7, ou até mesmo para saga mutante lá no final, com um filme, né, que vocês vão saber aí mais para frente no vídeo, culminando em uma guerra de novo, né, como a gente está vendo aí sempre nessa questão dos Vingadores. Então a Marvel e o Kevin Feige estão meio que, né, como eu disse, se alocando aí nessa nova fase dos super-heróis, visto que hoje em dia está com uma coisa um pouco mais, eu diria, difundido sobre essa questão dos super-heróis. Então tanto o filme do Superman quanto o filme do Quarteto Fantástico já vem com o pressuposto de que os fãs, ou no caso os espectadores, já conhecem super-heróis e já sabem que esse mundo tem essas criaturas insanas, esses seres superpoderosos, e é isso. Então eu vou partir desse princípio, beleza? Do que a gente viu nesses últimos 2 filmes. Então não teria algo como uma história de origem ou algo do tipo envolvendo essas, né, produções que eu vou mencionar. Vão ser algumas continuações, e também, se for algum personagem for aparecer, ele vai primeiro aparecer em um filme junto com alguém ou com alguma galera, depois talvez tenhamos uma história solo, mas não de origem daquele personagem. Então vocês vão entender aí qual foi a minha vibe. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eles podem estar trabalhando em 3 linhas, né, 3 núcleos distintos dos Vingadores, que eu já vou falar aqui para vocês, né, que pelo que eles falaram, né, já são aí confirmações que eles estão dando, né, com o término da série Iron Heart, que trouxe aí um personagem que vai ser um grande vilão dentro da Marvel, ao mesmo tempo que eles já tem outros vilões aí, e eles falaram que esses vilões vão ser aí grandes vilões dos próximos anos. Então como eles se encaixariam nessa questão, né? Então, por exemplo, eles poderiam ir para esse lado dos Vingadores sobrenaturais, né? Indo para algo mais místico e tal da Marvel, que hoje a gente tem com a Lenda dos 10 Anéis, temos com a Agatha Harkness, um pouquinho ali que foram, né, basicamente vindo ali de WandaVision, né? Que muito se especulava sobre Mephisto e tal. E essa galera aqui também é bem importante, né, para os filmes da Marvel. Também temos a linha que se criou, né? Acabou se criando meio que sem querer, que é Jovens Vingadores. Eu digo sem querer porque os personagens apareceram já em outros, né, filmes como coadjuvantes, ou até mesmo, né, sendo o motivo daquela história acontecer. Então temos a América Chaves, né, a Gavião Arqueira e outros, a Kate Bishop, né, na verdade, que foram outros desses personagens que apareceram, né, o Coração de Ferro. Então muitos desses personagens já estão introduzidos dentro do universo, que fica mais com esse núcleo urbano, junto com séries, né, da Marvel, como o Demolidor, entre outros. E os Novos Vingadores, que seria a linha principal que a Marvel pode seguir, como foi apresentado que Thunderbolts são os Novos Vingadores, que eu fiquei meio, né,
mas beleza. Seguindo aí essa saga mais espacial ou multiversal. Então eles vão para uma outra vibe, né, para essa linha principal dos Vingadores, que seria os grandes eventos como o próprio Doomsday ou Secret Wars, que já foram anunciados, né, que são os próximos filmes dos Vingadores. E dentro dessa questão, o Kevin Feige, né, como aqui diz de um site que eu peguei aí de uma matéria, eu acho que eu vou deixar aí nos comentários fixados para vocês, que o Feige esclareceu que a Marvel vai mudar sua estratégia de lançamentos. Além de investir em no máximo 3 filmes por ano, a companhia só deve lançar uma série a cada 12 meses. Ele justificou a decisão afirmando que isso, a empresa quer eliminar dos fãs a sensação de que é preciso assistir diversas obras só para entender um lançamento. Que é essa questão do tipo, eu vou ter que assistir aquela série ou aquele filme para entender esse outro. Ele quer tirar esse aspecto, né, que se tornou ou que teve, né, essa mística dentro da Marvel, porque eles queriam expandir o universo e aí eles conectavam os heróis e alguns acontecimentos vinham através dessas séries. Mas na linha principal de como as coisas acontecem, isso não influenciava em nada. O público talvez mais leigo acreditou nisso, né? Então ficou meio esse aspecto, né, estranho envolvendo as produções principalmente de séries. Mas tem uma série que eu recomendo muito, né, que todos assistam para entender mais sobre essa questão que pode ser aí o futuro da Marvel, até mesmo que conecta com alguns outros eventos, né, e para entender o quão complexo e o quão simples a coisa acontece ao mesmo tempo, é a série Loki, beleza? Essa sim vale muito a pena assistir, até mesmo porque ela vai ser, eu acho que um ponto bem importante aí para você entender tudo isso, né? Todo esse emaranhado que se transformou a Marvel. E aí então, dentro dessa declaração dele aqui, vamos ter 3 filmes e uma série por ano. E aí eu tive uma interpretação um pouco diferente dessa questão de uma série por ano, porque uma série, eu acho que ele está se referindo a uma série nova, né? Uma novidade, algo que ainda não foi contado. Por exemplo, ele vai lançar uma série por ano, ao mesmo tempo que ele pode ter uma nova temporada de outra série, como é o caso de Demolidor, que já teve a confirmação da sua segunda temporada. Então é dentro desse aspecto que eu acho que ele falou sobre uma série por ano, uma série nova. E aí quando ele atingir, sei lá, por exemplo, 3 séries ou 3 novas temporadas por ano, as séries começam a ter novas temporadas e demoram mais para ter temporadas de séries que já fazem muitas temporadas que estão aparecendo. Então, para esclarecer aqui, que eu acho que ficou meio confuso, né? Vamos ter, sei lá, em 2028, a terceira temporada, sei lá, de Demolidor e uma nova série que eles estão anunciando. E aí, em 2029, vai ter aí a 4ª temporada de Demolidor, supondo aqui, né, no exemplo, a segunda temporada dessa nova série que eles fizeram em 28 e uma nova série. Então eles vão ter 3 temporadas, no caso, né, de séries que já estão constantes. Até mesmo porque eles falaram que essas séries que eles querem produzir são séries que durariam mais tempo, né? Não só apenas 1 ou 2 temporadas, séries mais constantes. Então pode ser algo nesse sentido também, beleza? Então vamos lá para vocês entenderem mais sobre o que eu quero falar com isso, né? Em 2028, eles já têm aí 3 datas confirmadas, pelo menos até o momento aí, nas especulações de Hollywood, né? Como séries programadas, né? Ou no caso, quer dizer, datas programadas. Então, para o dia 18/2, temos um filme que ainda não tem título, né? Que são esses 3 que eu mencionei para vocês. Então, talvez a gente tenha o primeiro filme X-Men, como foi o caso agora da nova fase da Marvel, a 6, que começou com o Quarteto Fantástico, que eu acho que vai mais para essa linha, tentando apresentar esse novo núcleo dentro da Marvel, beleza? E na fase 7, nada mais justo do que ser a saga mutante, ser o primeiro filme dos X-Men dentro da Marvel, e não está tão longe assim, visto que eles já compraram, né, a Fox com esse intuito aí, eles já mencionaram isso no próprio Deadpool. Então eu acho que 2028 é aceitável a gente ter um filme do X-Men, beleza? Então eu acho que faz muito sentido isso acontecer. Pode ser um filme dos próprios X-Men, como a gente conhece, né? Wolverine, Lince Negra, Ciclope, Jean Grey, Tempestade, né? Mística, essa galera aí que a gente já conhece, né? O próprio Professor Xavier, como vilão talvez o Magneto, talvez rebutando de novo, mas eu acho que não vai ser essa vibe desses X-Men, porque já rebutaram tantas vezes, né? Então pode ser essa X-Men, mas eu realmente apostaria em os Novos Mutantes
Ou, que eu posso colocar aqui também, que eu ainda não escrevi, a adaptação da HQ Dinastia X, que foi bem importante para os X-Men também, beleza? Então pode ser um projeto envolvendo essas novas adaptações. Tanto os Novos Mutantes, que provavelmente vai ser a aposta mais segura, ou a Dinastia X, reiniciando tudo, fazendo como que se fosse uma outra realidade que essa galera veio, que eu acho que é mais ou menos para essa vibe que vai vir em Guerras Secretas, por exemplo, beleza? Então eu apostaria nesses dois títulos aqui, ou Novos Mutantes ou Dinastia X. Seguindo aí para talvez colocar aí, de fato, né, o próprio Hulk dentro da Marvel, porque ele vai ser bem importante, vai ter tretas envolvendo ele. Pode ser aí o próximo filme também, né, o segundo filme no caso, da fase 7, sendo um filme do Hulk. Pode ser Planeta Hulk, envolvendo uma galera que já foi apresentada, como o próprio filho do Hulk, a prima, né, do Bruce Banner, a mulher Hulk, ou Hulk contra o Mundo, que pode ser também um arco bem legal para apresentar aí pro pessoal aí do cinema, né? Então pode ser aí bem interessante e de fato um filme da Marvel envolvendo o Hulk propriamente dito dentro do CM. A gente tem o primeiro projeto lá do começo de 2008 que saiu junto com o Homem de Ferro, que é um filme da Marvel, mas aquele foi produzido pela Universal, se eu não me engano. Então ele faz parte do CM ao mesmo tempo que não faz, é meio confuso essa questão, né? A gente explica também no vídeo sobre essa questão que a Marvel vendeu vários personagens, então dá uma conferida lá. Aí para dar início talvez, né, para esse lado mais místico, como eu mencionei aqui dos Vingadores Sobrenaturais, teríamos um primeiro filme dessa galera. E quem, né, a gente gostaria de ver aí um remake, né, um reboot de um filme envolvendo esse personagem, né, como o próprio Ghost Rider, ou no caso, o Motoqueiro Fantasma, que tivemos já uma adaptação com o Nicolas Cage, né, que o primeiro é bom, é legal, só que o segundo é horroroso, e aí talvez um reboot seria uma boa opção. Dentre todos esses personagens que envolvem esse lado mais sombrio da Marvel, o Motoqueiro Fantasma talvez seja o mais famoso, porque ele até mesmo já teve essa adaptação, né, para as telonas, então eu acho que faria muito sentido o primeiro projeto, de fato, preparando o terreno para uns Vingadores Sobrenaturais, seja o Motoqueiro Fantasma. Eu apostaria muito nisso e é uma das coisas que eu quero ver, beleza? Até mesmo pelos indícios, né, que a gente tem aí dentro da Marvel, eu acho que faz muito sentido, né, o próprio Mephisto aparecendo e coisas do tipo. E aí, para a série de 2028, eu apostaria em Academia X, né, ou no caso aqui, X-Men Academy, que é uma linha um pouco diferente envolvendo a própria instituição, né, dos X-Men, como a Mansão X ali, pode ser o nome também. Mas eu aposto nessa questão porque a Warner, né, ou HBO, se você preferir, né, já está fazendo a produção da série de Harry Potter. E a Marvel, no caso a Disney, quer concorrer provavelmente, né, com essa galera aí para hypar ou fazer, né, aquele famoso surf no hype, envolvendo, né, essa galera um pouco mais jovem. Então eu acho que eles pegariam algumas franquias específicas dentro do guarda-chuva da Disney para fazer uma série envolvendo, né, jovens em uma escola, ou no caso, né, uma mansão aí, e quem, né, mais poderia fazer isso dentro da Marvel como os X-Men. Então eu apostaria muito bem na X-Men Academy, ou Academia X-Men, ou pode ser também, como aponta alguns rumores, o próprio Doutor Estranho, né, que também vai para essa vibe, né, então a Academia Estranho faria muito sentido, com o Wong liderando talvez, né, como um professor Xavier, ou algo desse tipo, ensinando aí uma galera nas artes místicas, então pode ser aí uma grande aposta também, tanto Academia Estranho quanto X-Men Academy, beleza? Então eu acho que essas duas linhas. Eu gostaria de ver particularmente mais X-Men Academy, né? Algo como o X-Men Revolution, que a gente assistia, né, no SBT lá no começo dos anos 2000. Então eu acho que em live action ficaria muito bom, uma vibe um pouco diferente, misturando essa questão aí, sei lá, de American Pie, uma pitadinha de The Boys, que, né, cabe, eu acho que um pouquinho, uma pitadinha de The Boys ali, com alguns heróis meio esquisitos, mas enfim, eu apostaria nessa série aí para 2028, ou algo nesse estilo. E aí aqui eu fiz umas datas aí, como vocês podem ver aqui, tiradas do meu, né, sempre aí. Então, daqui para frente é só especulação pura mesmo, beleza? O que veio na minha mente.
Então, por exemplo, como a gente já está indo para esse caminho dos X-Men, Academia X-Men, um dos grandes personagens aí seria o Wolverine. E por que eu apostaria como o primeiro filme do ano de 2029? Porque a gente já estaria apresentado para os X-Men dentro do UCM, e Wolverine vende muito. Ele pode ser aí uma variante do próprio Logan, né, que a gente conhece com o Hugh Jackman, que pode apresentar um novo ator para o personagem, ao mesmo tempo que eles podem fazer um Wolverine com o próprio, né, Hugh Jackman, envolvendo outros personagens como o X-23, o Dentes de Sabre e outros personagens que envolvem o próprio núcleo do Logan, do Wolverine, que é um personagem que tem muita coisa para ser explorada, beleza? E coisas que a gente queria ver antigamente, né, quando estava na mão da Fox, e que a gente não viu, como a própria X-23, ou talvez o projeto que deu aí sentido a tudo isso, né? O próprio Wolverine tendo os adamantium, né, fundido no seu corpo, então muita coisa aí para ser explorado dentro desse universo. Algo talvez envolvendo o próprio Deadpool, que pode ser aí uma grande, né, questão, porque agora Deadpool e Wolverine estão meio que juntos, então pode ser um projeto bem legal, e já vai ter passado um tempo desde o último Deadpool, por exemplo, então algo envolvendo esse pessoal aí seria muito bom, eles talvez sendo incluído ainda mais dentro dos X-Men. E preparando o terreno para um filme que eu vou mencionar ali para 2030, beleza? E outro filme aqui que pode ser aí uma grande questão para 29 seria um novo filme do Homem-Aranha que não fica sem filme, né? Basicamente, a cada 2-3 anos sai um novo filme, porque a Sony não quer perder os direitos do Homem-Aranha, ao mesmo tempo que a Marvel quer usar o nome do Homem-Aranha, que é muito forte, então sempre tem lançamento do Homem-Aranha chegando. E uma das questões é que 2026 seria o último filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso, né? No Aranhaverso, que é a animação da Sony. Que por contrato, aparentemente, a Marvel, ou no caso a Marvel da Disney, não pode usar Miles Morales em seus filmes por conta desse do Aranhaverso, que eles acham que pode confundir o público. E talvez num futuro Homem-Aranha 5 isso já teria acabado, porque a gente tem um filme do Homem-Aranha, né, do Peter Parker, saindo em 26 também, junto praticamente com o terceiro filme do Aranhaverso, que é através, enfim, do Aranhaverso envolvendo o Miles Morales. Então pode ser aí um gancho para que em 2 anos eles produzam um novo filme. Então sair em 26 o filme do Homem-Aranha, do Tom Holland, que já está, né, sendo gravado, e daqui 3 anos daria tempo suficiente para produzir um novo filme, e também para essa questão aí do próprio Miles Morales, né, envolvendo ele dentro do universo do Teioso na Marvel. Isso podendo aí abrir muitas portas. Mas eu acho que ainda vamos poder ter aí um Homem-Aranha versus Venom, né, algo nesse sentido. Porque geralmente é ali esse ponto de ruptura que vamos ver o Peter Parker, né, sendo ali confrontado com o Venom, que a gente não viu e a gente quer ver, né, o Peter Parker do Tom Holland, né, virando o Venom, ou no caso com o traje preto. E depois disso, eu acho que, sei lá, para 31 ou 32, vemos um filme solo, talvez do Miles Morales, ou até mesmo, né, um 6º filme do Homem-Aranha, ou no caso Homens-Aranha, que seria um filme do Peter Parker junto com Miles Morales. Eu acho que faz mais sentido desse jeito. 29 sai um filme do Venom junto com o Homem-Aranha, né, ou no caso o Homem-Aranha enfrentando o Venom, e no próximo vem o Miles Morales. Então talvez faça mais sentido, mas eu deixei os dois ali porque né, eu acho que cabe também, tanto um quanto o outro. E aí vamos para um Quarteto Fantástico 2, né, com uma nova ameaça, talvez um Galactus retornando no final de pós-crédito, ou algo nesse sentido, porque já vai dar tempo suficiente para Guerras Secretas, eles unirem tudo, né, dentro do UCM, porque a gente está falando isso tudo depois da Guerras Secretas, beleza? Por isso eu acho que faz sentido termos um segundo filme do Quarteto Fantástico, talvez no nosso universo, ou talvez separado desse universo, seguindo essas linhas diferentes. Eles indo para essa questão mais espacial, mais pro lado ali multiversal da coisa, então acho que faria mais sentido também. Talvez com o próprio bebê Franklin, né, que a gente viu agora, já mais jovem, só que poderoso, né, envolvendo essa própria questão dentro da família Fantástico. Então acho que um segundo filme seria muito bom, eles tentando aproveitar aí, né, dentro do roteiro, a questão dos poderes do Franklin Richard. Eu acho que seria uma vibe muito top aí para ser apresentada de um
de uma sequência, né, de Quarteto Fantástico. E na série de 2029 a gente pode ver aí os Jovens Vingadores. E por que em série, né? Eu acho que eles vão abranger essa questão de uma outra forma, colocando os Vingadores em série também. O nome Vingadores, para atrair mais público. Indo para essa questão mais, sei lá, da cidade, né, das ruas de Nova York, envolvendo o lado mais urbano da Marvel, como Jessica Jones, Punho de Ferro, ou até mesmo, né, por que não, o próprio Demolidor com o Justiceiro e essa galera, junto com os Jovens Vingadores que já foram apresentados como uma concept art, onde vemos o Wong e também o Senhor das Estrelas meio que servindo de mentores, né, para esse pessoal aí. Então, algo que na minha cabeça faria sentido, né, para aproveitar o nome dos Vingadores, aproveitar esse núcleo, né, mais urbano da cidade ali e tal, eu acho que ficaria bem legal. E dentro desse aspecto das novas séries, né, como eu falei, 2028 e 29, a gente vai ter outras temporadas de séries que vão estar acontecendo. Então, provavelmente em 28 vamos ter a terceira temporada de Demolidor. Então vai ter Academia Estranho, ou no caso o X-Men Academia, né? No caso, uma das duas, né? Junto com essa nova temporada. E aí em 2029 a gente vai ter a temporada dos Jovens Vingadores e uma temporada que talvez sairia de outra série, ou sei lá, envolvendo o próprio Vision Quest, né? Ou essa galera, uma terceira temporada de Loki, quem sabe, ou alguma outra série que eles vão anunciar que vai sair em 27, ou no caso 26, tem muita coisa ainda para rolar, beleza? Pode ser aí uma pausa entre uma temporada e outra de uma série de 2 anos, entendeu? Então, por exemplo, Academia Estranho que vai sair, né, especulação aqui, né, de 28, ela não vai sair a segunda temporada em 29, ela sairia em 2030, entendeu? Então vai ter essas intercaladas entre as próprias séries que eles vão lançando com novas temporadas e uma nova série de um novo pessoal sendo apresentada por ano. Então 2030 viríamos algo mais voltado ainda mais para os X-Men, com um novo filme da Fênix, né, envolvendo a Fênix, que no caso é Jean Grey, essa entidade e tal, que eu acho que faria muito sentido, porque os últimos foram bem mais ou menos. Quando chega na adaptação de Fênix, a parada já tá desgastada e fica ruim, e claro que envolve os produtores, e eu acho que a Fênix pode ser sim um grande aspecto dos X-Men, e um dos filmes que merece, né, uma boa adaptação, beleza? Porque a saga da Fênix é bem legal, e já vai ter toda aquela questão entre o Wolverine e ela nos X-Men, então eu acho que pode ser aí algo bem interessante, indo para aquele filme O Confronto, né, aquele terceiro filme dos X-Men lá do começo dos anos 2000, eu acho que pode ser bem interessante. Fora que é uma personagem com um nome bem forte, né, ali, sei lá, X-Men Fênix Negra, né, como já foi usado, ou só Fênix, como é o próprio caso de só Wolverine, né, eu acho que apostaria nisso também. E aí talvez um filme unindo essa galera, né, do lado mais místico, que seria Os Filhos da Meia-Noite, porque já temos a apresentação de vários personagens, temos, sei lá, a Agatha como fantasma agora, temos o próprio Mephisto, né, talvez ali como um vilão dos Filhos da Meia-Noite. Pode ser um filme chamado, não Filhos da Meia-Noite, mas Vingadores Sombrios, por que não? Podemos ter aí, né, claro, como eu mencionei, o próprio Ghost Rider, né, o motoqueiro fantasma, que vai ser parte dessa galera. Temos também o Lobisomem na Noite, que é aquele especial que a gente teve, né? E podemos ter também mais personagens que apareceram em outros projetos da Marvel, envolvendo ali dentro dos Filhos da Meia-Noite, né, com esse lado mais místico, mais dos monstros mesmo. Eu acho que seria bem legal ter um filme dos Filhos da Meia-Noite, ou Vingador Sombrio, que vocês preferirem, beleza? E seguindo para o final do ano com um filme dos X-Men com um confronto gigante, né? Algo como o próprio vilão Apocalipse. Mas eu acho que não teria terreno, né, para isso. Então talvez uma Aniquilação com um novo aspecto, né, dos X-Men, eu acho que faria mais sentido por conta da Dinastia X, algo talvez aí envolvendo um vilão um pouco menor, o próprio confronto da humanidade, ou aquele X-Men que eles vão para uma outra realidade, eu não lembro o nome, o editor vai estar pondo aí porque eu vou, né, procurar depois, que envolve um pessoal de uma ilha, um negócio assim, eu não lembro direito, porque faz muito tempo esse que eu tinha visto, mas eu não cheguei a ler, que pode ser algo legal também, beleza? Então, eu acho que X-Men vai ter um grande confronto em algum filme dos X-Men, porque é muito personagem para ser usado, e eu acho que não seria um Vingadores de fato, beleza?
algo como um evento crossover para ter essa treta gigante. E como nova série, a gente teria, né, uma série da AVT, como essa variância temporal, talvez arrumando, né, a casa ou dando mais corda para essa questão do multiverso de realidades paralelas, como foi que a gente viu em What If, talvez, né, algo que por temporada teríamos um grande desfecho, ou até mesmo na questão da própria série como um todo. Eu acho que faria muito sentido com esses outros personagens multiversais, trazendo aí mais desses personagens, ou no caso até variantes, né, por que não, para tentar encaixar ou arrumar algumas pontas soltas que eles deixaram, né. Eu acho que faz muito sentido termos uma série da AVT, que acabou se tornando, né, uma entidade dentro do CM. E claro, junto com novas temporadas, sei lá, uma terceira temporada de Daredevil, ou até mesmo, né, como eu falei aqui anteriormente, uma segunda temporada de X-Men Academy, ou uma possível outra série que eles vão anunciar para 2027, que a gente não tem nada, né, especulado aí para este ano. Então chegaríamos no final da fase 7 para 2031. Isso num calendário, né, que a Marvel acerte bem. Talvez um filme do próprio Hulk versus Wolverine, para ter esse confronto finalmente dentro do aspecto, né, da Marvel aí. Talvez algo começando ali com o enredo do porquê deles saírem na porrada, e claro, culminaria nessa porradaria aí no final, no último arco do filme, vendo o Carcaju descendo a porrada no Gigante Esmeralda. Então, sei lá, algo que eu gostaria de ver no cinema, pelo menos naquele vislumbre que a gente teve, né, em Deadpool e Wolverine. Eu acho que ficaria bem legal aí um confronto desses dois. E isso aqui é especulação, assim, só porque eu quero mesmo. E eu acho que também faria muito sentido a gente ter um filme do Namor, ou no caso da própria cidade Atlantis, algo como foi o próprio Pantera Negra, né, com Wakanda. Então, o filme Pantera Negra é sobre o Pantera Negra, mas ao mesmo tempo apresenta Wakanda. Namor apareceu já no segundo filme do Pantera Negra, e um pouquinho da cidade e da cultura, né, que é muito diferente do resto da Marvel envolvendo o Namor. Então eu acho que faz muito sentido termos um filme dele, porque ele vai protagonizar algumas tretas aí no futuro dos Vingadores, até mesmo perto aí dessa vibe, né, diferente, né, que pode seguir a linha cósmica dos Vingadores, junto com o próprio Pantera Negra. Então acho que faria muito sentido sermos apresentados a um filme mesmo. Esse aqui pode ser talvez o primeiro filme de origem, né, em anos aí da Marvel, que eu acho que a gente precisa de algo assim. Ele é um pouco diferente do que é o próprio Aquaman, mas ao mesmo tempo tem as suas semelhanças, né, a própria cidade embaixo d'água. Então eu acho bem plausível. E nessa mesma questão, plausível também termos um filme dos Inumanos. A gente teve uma série que é bem meia boca dos Inumanos, que tem algumas diferenças com os X-Men. Os X-Men é um genes que foi plantado na Terra pelos Eternos, se eu não me engano, que eles estavam evoluindo a raça humana e colocando esses genes X, né, dentro da humanidade. Por isso os X-Men nasceram com esse gene X que dava poderes aos humanos. Os Inumanos é um pouco diferente, é uma raça vinda dos Kree, que acabaram modificando também o DNA e colocando dentro da raça, né, humana esse aspecto Kree. Então eles têm aí poderes diferentes. Então essas origens, tanto dos X-Men quanto dos Inumanos, são diferentes apesar das semelhanças, beleza? Então eu acho que seria bem legal, até mesmo porque a gente vai precisar do personagem, acho que é Raio Negro, Black Thunder, algo assim, eu não lembro direito o nome do personagem, porque eu vi bem pouco do personagem, vi mais na série do que nos quadrinhos mesmo, que vai ser um personagem pontual aí que a gente vai precisar lá na frente, porque ele é líder dos Inumanos. E eu vou mencionar para vocês do porquê da gente ter essa vibe aqui dos Inumanos dentro do CM. E aí, para a série de 2031, né, uma nova série em 2031, eu acho que eles apostariam em X-Force, que seria, né, uma versão aí mais cômica dos X-Men, envolvendo o Deadpool, que pode tanto aparecer como o próprio Ryan Reynolds, que eu acho que ele vai querer fazer parte desse projeto, ou uma variante dele, que tem Deadpool aí a dar com pau, né, tem até um cachorro, então pode ser aí uma das variantes da X-Force que eu acho que, né, se encaixaria bem legal aí dentro desse cronograma maluco que eu fiz na minha cabeça. E claro que com um contraste dessas outras temporadas que viriam saindo, né, dessas séries anteriores que eu mencionei aí.
sei lá, uma segunda temporada da própria, né, dos próprios Jovens Vingadores, ou sei lá, por um tempão aí, uma segunda temporada de X-Men Academy, que eu duvido muito, mas enfim, uma nova temporada aí de uma série já lançada. E aí aqui especulações, né, especulações, aqui a gente tá muito longe, 2032, cerca de 7 anos, né, no futuro, então é muito incerto, mas teríamos um filme solo aí, sei lá, do Miles Morales, né, live action no caso. Aqui pode ser o X-Men Academy, tanto Academia Estranha quanto X-Men Academy, que também vai para essa vibe mais jovem. Então, sei lá, algo nesse sentido. Eu tava aqui só tentando colocar algumas coisas, beleza? Então vocês podem ver aqui 2033 ficou bem pro X-Force, mas eu acho que X-Force viria antes. Então aqui eu tava meio que especulando. E um filme solo do Nova. Pode ter aí um conflito, né, para a fase 8 aí, envolvendo os Vingadores versus os X-Men, que é uma saga bem louca aí dos quadrinhos, e que também teríamos para a fase 9, né, os Novos Vingadores, que seria os Illuminati, que a gente já teve um vislumbre, né, no segundo filme do Doutor Estranho, mas os Illuminati tem esse aspecto, né, que traz aí o Raio Negro, eu nunca lembro o nome do cara, mas enfim, o líder dos Inumanos, com o Reed Richards, Monica Rambeau, com a Capitã Marvel, né, Capitã Carter no caso. Então vários personagens de várias, né, coisas diferentes culminando em um único grupo que seria os Illuminati. Então temos aí o líder dos Inumanos, como eu falei, Capitã Carter, o Doutor Estranho, ou no caso ali era outro personagem, né, do universo do Doutor Estranho, mas sim, Doutor Estranho, o próprio Professor Xavier e o Reed Richards. Então tem aí 5 ou 6 integrantes dos Illuminati envolvendo esses grupos separados, e eu acho que eles vão fazer um filme dos Illuminati mesmo com essa galera. Então todos eles teriam que aparecer em algum momento. Então por isso que eu acho que eles se encaixariam, né, dentro desse filme aqui dos Inumanos. E aí, sei lá, outra, né, especulação para 2038, lá no final da fase, seria Vingadores e X-Men versus alguma grande, né, questão aí do universo, juntando a galera toda. E aí aqui é bagunça, tá? Preparando um terreno para uma Guerra Secretas 2, algo nesse sentido, beleza? Eu acho que faz muito sentido, porque a gente vai ver agora 2 Vingadores tanto em um ano, de um ano para outro. Então 26 e 27 tem Vingadores, e aqui eu acho que 37 e 38 faria sentido ter 2 Vingadores também. Tanto os Illuminati, que fariam parte desses novos Vingadores, que lutariam ao lado dos X-Men contra uma grande ameaça, né? Então eu acho que, vai ser loucura, né? Fora outras séries que a gente tem aí a coisa fica bem maluca mesmo dentro desse universo, e assim, muito ano para frente a gente não tem como saber realmente para onde vai, beleza? Eu coloquei aqui um cronograma de 3 anos, 4, dependendo da fase, que a gente não sabe realmente como vai seguir a partir desse momento, se a Marvel vai continuar com essa parada, porque eles sempre mudam datas, mudam os planos, traz personagens que a gente não queria, né, sei lá, ou nunca ouviu falar, como é o caso do próprio Wonder Man, que a gente fica, what the fuck, Wonder Man? Em 2025 agora. Então a Marvel às vezes é esquisita, né? Blade era para lançar o ano passado, não lançou, até agora não sabe se vai lançar mesmo, tá essa incógnita aí do Blade, então é complicado, sabe? Então é muito tempo no futuro pra gente saber alguma coisa, então é só um vídeo especulativo e pra gente debater aqui quase que como um podcast, beleza? Só que eu sozinho no caso. Então é mais ou menos essa a proposta, né, do vídeo aí, falando sobre essas especulações da próxima fase da Marvel, ou no caso da saga Mutante, que vai ser o palco realmente dessa nova era, né, da Marvel, envolvendo os X-Men, que vai ser assim, insano. Eu gosto muito dos X-Men, principalmente quando eu assisti os desenhos, né? Então a gente quer ver muito esses personagens nas telonas novamente, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Opa, deu uma travada. Já que deu uma travada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Falar de novo, né? Claro. E outra, vou deixar aqui algumas... Vou deixar desse lado aqui agora. Algumas playlists, como a nossa playlist da Marvel, que tá bem legal, e também a playlist de resenhas com filmes de super-herói. Tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!